E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre coisas que eu aprendi no meu trabalho que são muito necessárias para otimizar uma aplicação escalável que tem muitos usuários e que são conceitos que eu não aprendi em curso e você geralmente aprende realmente colocando a mão na massa. E são coisas que eu queria ter escutado antes, assim, só para eu, sabe, saber que aquilo existe e depois ir pesquisar, entender como funciona e tudo mais. Para quem não me conhece, eu já postei um vídeo, meu primeiro vídeo no canal, mostrando o meu escritório aqui na França. Faz 5 meses que eu estou trabalhando aqui como um pleno, vamos dizer assim, não tenho meio que um nível definido, mas é isso. Se vocês quiserem conhecer mais da minha experiência aqui, vejam esse vídeo. Então, eu trouxe alguns tópicos que eu tive contato nesses primeiros meses aqui, que eu achei super importante. Então, eu dividi aqui em alguns tópicos. O primeiro, cache. A gente usa muito cache na aplicação. Então, a nossa aplicação, no nosso front-end, a gente tem 10 mil pessoas que entram no nosso site todo dia, assim, é realmente isso quando não tem um pico de charge, né, quando tem muitas pessoas entrando na aplicação. E o que acontece é que, um exemplo prático é que muitas vezes 5 mil pessoas vão olhar uma mesma imagem, vão carregar a mesma imagem, e a gente, para cada pessoa, a gente vai procurar no banco de dados aquela informação e depois trazer para o front-end. Isso requer um processamento muito grande que poderia ser evitado com o cache. No nosso caso, a gente usa o Redis. Então, como é que funciona basicamente? A primeira pessoa que carrega a imagem, ela vai carregando a imagem, a gente vai pegar esse endereço da imagem, essa informação, e colocar no banco intermediário, né, que é o banco de cache, que é um banco que é muito mais fácil você ler. É tipo, tem uma performance muito maior. E quando isso acontece, a primeira pessoa carrega a imagem e, consequentemente, salva nesse banco intermediário, pelos próximos 1 minuto, 2 minutos, enfim, a gente que decide esse tempo, todas as outras pessoas que vão acessar aquela informação vão pegar essa imagem, né, de forma muito mais rápida. Isso é usado para várias coisas, para várias informações na aplicação e acaba que sendo muito útil e aumenta demais na performance. Por mais que eu não tenha mexido tanto, programado o cache em si, eu acabo que precisando entender muito disso, porque toda parte do código tem, então você tem que entender o que está acontecendo ali quando você carrega algo do Redis, quando você salva alguma coisa no Redis e tudo mais. Então é por isso que eu acho importante saber o cache. Inclusive, o primeiro dia de trabalho que eu cheguei na empresa, teve um problema na produção, ou seja, tipo, as pessoas estavam usando e estavam com um problema muito grave que todo mundo do escritório, todos os desenvolvedores, eles pararam para tentar resolver o problema, que era um problema relacionado a cache. Então, o que aconteceu foi, muitas pessoas entravam numa página e e na página tinha imagens de outras páginas que aquelas pessoas não poderiam ver, não era relacionado. Então, acabou que, tipo, gerou uma confusão absurda. Muitos clientes ligavam pra gente para falar, olha, isso aqui tá errado. Então, imagine vocês assinar um serviço de loja virtual, vocês dão as imagens do seu produto e aí você chega no seu website, tá aparecendo fotos de outros produtos de outra marca, sabe? É mais ou menos desse nível que aconteceu. E foi logo no meu primeiro dia de trabalho, foi a primeira vez que eu vi código de Redis, assim, em relação a cache. E no final do dia, um sênior descobriu que era uma atualização de biblioteca que foi feito assim por baixo dos panos e a gente fez uma release e a forma como a gente chamava a biblioteca tava ultrapassada e acabou que quebrando o nosso Redis, então foi bem interessante esse primeiro contato que eu tive. Ainda bem que eu não tive culpa, né? Porque imagina, logo no primeiro dia, e o pior é que eu fiquei com muito medo, eu mandei pro meu chefe, desculpa se foi minha culpa, tipo, eu tava perdidaço no projeto. Mas enfim. O segundo ponto que a gente usa muito mesmo são filas. Filas, o projeto especificamente da AWS, que eles têm o SQS, né? SQS, que é Sistema de Gerenciamento de Filas.
Então, tipo assim, eu não entendo tão bem o conceito, no sentido que por que que eu colocaria isso em prática no meu projeto hoje, mas eu sei que é importante porque é usado em vários lugares diferentes. Eu acabei que pegando mais ou menos ali o porquê que a gente está usando. Então, um exemplo claro são e-mails. A gente envia e-mails para muitas pessoas ao mesmo tempo. Tipo, acontece de a gente enviar 20 mil e-mails assim que a gente quer enviar agora. E o que acontece é que se a gente fosse colocar num código normal, num API, e a gente fosse processar 20 mil e-mails, tipo, quebraria o negócio, sabe? Qualquer coisa que acontecesse desse tipo, a gente teria que escalar, aumentar os servidores e tal para atender essa demanda, o que não é nada ideal. Então, você ter uma fila, né, um gerenciamento se torna muito importante para meio que fazer esse gerenciamento de memória, para não deixar que isso impeça o nosso código de rodar, né? Porque muitas vezes a gente chama uma fila para que isso rode de forma paralela enquanto a gente está fazendo outras coisas, sabe? Então a fila ela também entra com esse intuito de você, beleza, aqui é um processamento muito grande, a gente vai deixar isso aqui numa fila, rodando nessa fila, enquanto a gente vai continuar fazendo o processamento que a gente quer e entregar uma mensagem para o usuário agora. Outra questão de fila é sobre processamento de transações, né? Os usuários estão pagando coisas, então você ter esse processamento de quem pagou primeiro é importante. Não só isso, mas quando você tem tarefas que têm que ser realizadas em uma específica ordem, a fila também ela é importante. Ou seja, tarefas que precisam de muito processamento, que precisam dessa ordem, a gente usa fila. Então imagina que a gente tem coisa só para fila só para pagamento, mas sei lá, numa Black Friday, a gente tem pico de charge, né, que são um grande número de pessoas acessando o site. Então, se muitas pessoas estão pagando ao mesmo tempo, a gente quer que isso seja ordenado, né, aconteça de forma ordenada. Mas enfim, é só para dar um panorama geral do que a gente usa assim de fila no na nossa aplicação, que é muito importante. Todo lugar tem fila. É, a terceira parte, né, é uma parte um pouco abstrata de se explicar se você não olhar o código, e eu não posso mostrar o código, dar muitas explicações, mas é sobre questão de gerenciamento de estado, né? O exemplo clássico, assim, que eu posso dar, o exemplo claro, é o carrinho de compras que a gente tem na nossa aplicação. Então, esse carrinho ele pode ser alterado de tanta forma que, assim, vocês não têm noção. Tipo, quem já trabalhou em um projeto grande talvez tenha noção, provavelmente tem. Mas eu diria que, sei lá, uns 50 formas diferentes você pode mudar esse carrinho. E não só isso, o efeito que essa mudança desse carrinho tem é muita coisa que acontece na aplicação. Tipo, muita coisa depende do que está mudando esse carrinho. Então, a forma como você tem que mexer nesse estado da aplicação é muito complexa. Sério, quando você pega um código assim que tem, sei lá, 1000 arquivos e nesses 1000 arquivos, cada arquivo pode mudar esse carrinho, você começa a perceber que é muito importante ter um gerenciamento de estado para aplicação, né? No Angular que a gente usa, a gente tem os serviços e a gente também usa a biblioteca justamente para fazer esse gerenciamento de quando o carrinho muda, tais partes do código vão ser afetadas, a gente tem questões de efeito e tudo mais. Então é muito importante você saber desses conceitos de estado, né? Então é isso. Eu acabei falando de algumas coisas que eu achei mais importantes. Se vocês gostaram desse vídeo e querem uma parte 2 que eu mostre outras coisas, porque assim, tem muita coisa que você vê em aplicação grande, mas é difícil de estudar em curso, até mesmo porque se você ficar estudando coisas muito específicas, situações, cenários muito específicos, você não vai avançar no curso. Eu já desisti muito de curso quando ficava nesse estado, sabe? Então eu entendo porque a gente não vê tanto. Mas se vocês acharem interessante, eu posso fazer uma parte 2 mostrando outros cenários de coisas que a gente usa numa aplicação como a minha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, galera!